Estamos ao vivo, fazendo um teste, falta ainda alguns minutinhos, com a Silvia Bruno Securato. Hoje é a nossa live e nós vamos falar sobre literatura, sobre vida, sobre muita coisa interessante, sobre espiritualidade, sobre esse momento que nós estamos vivendo. E a gente, se eu tiver que desligar, daqui a pouquinho eu vou desligar e eu entro de novo, porque a gente tá... Oba! A Silvia acabou de entrar. Então a gente já vai dar início, porque falta realmente um minutinho para as 23 horas aqui na Itália, para as 18 horas aí no Brasil. Bem-vinda, Silvia. Agora, eu imagino que você está me ouvindo. Vai chegar uma mensagem no teu telefone. Isso, perfeito, visualiza e eu vou te ver. E os nossos amigos vão te ver também, inclusive a Vera. Então, vamos lá. Eu acredito. A Flávia, bem-vinda, Flávia, do Rio de Janeiro. Agora sim, Olá, conseguimos! Bem-vinda, Silvia! Obrigada! Obrigada, Mariana, por essa oportunidade. Muito bacana estar aqui falando com você. Eu que agradeço. Afinal, nesse momento, como eu digo sempre, que não é mais um momento, porque é já digamos, um percurso, né? Porque é tanto tempo que a gente está em isolamento, essas tecnologias, essas lives, elas são deliciosas, né? Para gente se ver, para a gente bater um papo e para matar um pouco da saudade, né, Silvia? Lógico, Então, com certeza. é isso aí. Bom, olha, a gente vai seguir um pouquinho a cronologia. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Eu não sei se está vendo direitinho. Estamos nos vendo, ok. Então, a gente vai seguir um pouquinho a cronologia daquela entrevista famosa que nós fizemos em 2013, Sim. no blog da Cima. Então, a primeira pergunta, digamos, é a sua apresentação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, das suas origens, onde você mora, do teu trabalho, para o pessoal que não conhece a gente ainda, Tá. Conhecer um pouquinho você. Pode ser? Claro. Bom, eu sou Silvia Olá. Bruno Securato, descendente de italianos, Bruno, né? E moro em São Paulo. O grande sonho da minha vida era ser publicitária, mas eu não tive essa oportunidade. O que eu encontrei assim de mais parecido para se fazer como carreira, depois, como meu trabalho, foi ser editora. E, inicialmente, quando deu o ano 2000, eu escrevi meu primeiro livro. Publiquei, inclusive, e a partir daí a escritora resolveu ser editora. Mas uma editora que incentiva as pessoas a escreverem, porque a experiência da escrita para mim foi magnífica. Então, eu sou uma editora que incentiva as pessoas a escreverem, né? Ela chama as pessoas para escrever. E a melhor maneira de se fazer isso é no coletivo. Então, lá em 2001, eu criei uma antologia chamada Nós Mulheres, Desafios e Conquistas dos Novos Tempos. E foram 10 anos, 10 anos, 10 volumes, 10 grupos de mulheres diferentes, cada uma assinando um capítulo. Porque escrever um tantinho é mais tranquilo, a pessoa fica mais à vontade. A partir do momento que ela cria confiança nela mesma, aí ela vai escrever seus próprios livros, suas próprias histórias. Mas tem que começar devagarzinho, né? E a minha vida foi meio que planejada. Eu me casei em 74, eu estava com 20 anos, terminando a faculdade. E aí eu queria seguir carreira antes de ter filhos. Mas aí aconteceu que o meu marido trabalhava demais, estudava demais. Eu falei, 2 trabalhando, 2 estudando, não vai dar certo. Resolvi ser mãe.
Serei mãe Uhum. 24 horas por dia até eles crescerem. Quando eles crescerem, eu vou descobrir o que é que eu vou fazer. E foi assim que aconteceu. Simples assim. Quer dizer, no meio desse percurso, eu até que tive um maternal, que é o mais parecido mamãe e filhinho, né? Uma Uhum. criança podia me acompanhar. E fiz uns outros Uhum. trabalhos também. Nunca fiquei parada. Nunca. Nunca fiquei parada. Mas sempre no Uhum. período em que as crianças estavam ocupadas. Agora não, já há quase 20 anos que todos criaram asas, né? Eu posso me dedicar a um trabalho que eu amo. Amo escrever, amo ensinar as pessoas como escrever, incentivar e estar no meio das pessoas. E é tudo de bom, né? Eu estou feliz assim. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, digamos que assim nasceu a Oficina do Livro Editora, E, justo? justo. Assim nasceu a oficina do livro. E, Eu estava fazendo e, mestrado, e eu estava terminando o uhum, mestrado e a minha ideia era publicar, era lançar a editora no ano seguinte. Mas uhum, aconteceu que uma grande amiga minha, a irmã Maria José, a irmã Carmelita, estava precisando muito de recursos para a creche dela. Aí eu falei, certo. Madre, publica um livro. A senhora arrecada muito mais renda, né? Ela tinha 700 Certo. fitas gravadas. Aí Uhum, falei que ela cedeu, ela me emprestou 10 fitas que eu deixei assim numa estante, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou me uhum, inspirar a qualquer hora, vou ver qual dessas eu escolho. Escolhi a menorzinha. E isso foi em agosto. Ela foi para a Itália, uhum, foi para Roma, porque ela também tem casa em Roma. Quando ela voltou, uhum. estava o livro pronto, a editora estava Uau. aberta. Ela voltou dia 14 de outubro. O livro chegou dia 14 de outubro. Aí no dia 15 seria o lançamento e era o nome do livro era Aprendendo a Orar com Santa Teresa. E era Uhum. justamente o dia de Santa Teresa d'Ávila. E eu não lembrava disso. Conclusão, ela vendeu toda a edição em 15 dias e eu Que maravilha. pagar minhas contas, porque eu abri a editora sem um tostão furado. Bem eu, né? Que exemplo de determinação, hein? Parabéns. E assim, Muito bem. e assim tem caminhado. De antologia em Certo. antologia. Já são 50, contando com as que estão no prelo. Na verdade, esse caminho, ele culminou numa especialização em antologias, né? Você acabou de dizer que você já tem publicadas, organizadas por você, mais de 50 antologias, algumas bilíngues, algumas internacionais. Sim. Então, em quantos países já foram publicadas as suas antologias? Olha, começou em 2009, em Paris, né? Fui para a França. A história começou num cafezinho com a Diva Pavese. As duas malucas, né, de Aham. pedra. Nós estávamos tomando um cafezinho, ela falou assim, você já pensou em publicar um livro em francês? Eu falei, não, mas é uma ótima ideia. Ela falou, então vamos. E tinha uma galeria de arte, trabalhava em galeria de arte com o marido. E era representante do governo francês na Academia de Arte, Cultura e História. E ok, né? Uhum. Então tá bom. E foi assim, eu comecei a organizar, foi dando tudo super certo, mas eu não sabia como ia publicar um livro no exterior. Esse é o maior drama. Eu levei uns 6 meses para descobrir. A partir do momento que eu descobri o Caminho das Pedras, ficou fácil. Aí fomos para lá, Uhum. foi lindo. De 37 mulheres que eram escritoras do Nós Mulheres, Desafios e Conquistas dos Novos Tempos. Das 37 Uhum. autoras, 17 estavam Uhum. em Paris. E no Uhum. momento Que do legal. lançamento, eu aluguei uma limusine e nós fomos até o Arco do Triunfo, munidas do livro, Uau.
livro e champanhe para festejar, né? E Que foi um evento maravilha. único. Celebraram, assim, com tudo que tinham direito, né? Tá bom. E Que maravilha. é aquela reuniãozinha básica com queijo e vinho, né? Vinho da casa. Aí depois de lá eu fui para Nova York. E aí eu pedi ao universo que trouxesse para mim, pedi a Deus, a parceira certa para Itália, porque Itália é o coração, né? E umas pessoas começaram a indicar, fala com fulano, fala com Beltrano, fala com ciclano. Fala, não, lancei para o universo, essa pessoa vai virar naturalmente. E aí, sabe quem que eu encontrei? A Mariana. Obrigada, obrigada. Que encontro especial. Muito Aí, bom. né? Em 2014 nós começamos a nossa parceria, que está cada vez mais forte. E é uma delícia. Agora toda hora é motivo para ir para a Itália, né? É verdade. É um bom É motivo. verdade. Assim, já perdi a conta de quantas vezes nos encontramos aqui na Itália. Nossa, a Vera está fazendo, acabou de colocar um joinha, que eu acabei de lembrar da nossa viagem a Portofino, aquela depois do evento, depois do tour cultural, gente, foram momentos mágicos. Foram. Demais. Foram tantos, né? Veneza também foi lindo. E, não, todos os passeios foram maravilhosos. Foram incríveis. Então, e aproveitando, né? Aproveitando esse momento que nós estamos falando sobre a, sobre a nossa parceria, sobre o nosso encontro, sobre os projetos, né? Vários projetos, nós estamos praticamente na terceira antologia bilíngue realizada em parceria com a CIMA Itália e a Oficina do Livro, e esse ano a gente foi muito ousada, né? Sim. Muito ousadas, né? Nós decidimos dobrar o tamanho do estande do Salão do Livro de Turim. Olha. E fizemos, né? Se não fosse essa pandemia que parou o mundo... Estaria próximo. Mas, enfim, o universo é perfeito e nós sabemos que se estamos vivenciando esse drama, um porquê tem. Então, pelo momento, as informações, as orientações que temos do Salão de Turim é que o evento foi adiado para o mês de setembro. Ainda não definiram a data. Por quê? Porque aqui na Itália, sendo o primeiro país, né, europeu que teve a Kifare com o coronavírus, a gente começou assim, sem saber exatamente o que estava acontecendo, enfim, como todo mundo, mas sabe, o primeiro país, essa epidemia que depois se transformou numa epidemia que chegou a contagiar 105 mil pessoas. Ou seja, os números da Itália são assustadores, né? 105 mil contagiados, 25 mil mortos, 38 mil pessoas que se curaram. E então, daí a coisa foi assim, foi andando, e a gente teve que adiar esse evento, porque nós não temos só o Salão de Turim. Nós, na última viagem que você esteve aqui, nós fomos a Milão e nós passamos um dia ali no Museu da Alda Merini, que foi também um dia maravilhoso, né? Maravilhoso. E a gente vai fechar esse evento, porque se ele não acontecer a maio, como não vai acontecer, e nem a setembro, como é o mês previsto, ele vai acontecer no momento certo, quando não tiver nenhum perigo para as pessoas, para os escritores, para os agentes, para o pessoal, os operadores, enfim, a gente está nas mãos do universo. Com né? certeza. Então é isso. Que recado. Torcendo por né? Até o mundo parou. Como? Que recado enorme que nós estamos vivendo. O mundo parou. E como eu gostaria de acreditar que a humanidade também mudasse. Parasse para pensar. Você vê, os canais de Veneza estão com peixes. A lagoa no Rio de Janeiro está com peixes. Em poucos dias, a natureza se refez. Mas é uma utopia achar que tudo vai mudar, né? Lamentavelmente. Sim.
Eu né? gostei, logo no início, né? Deus está querendo nos dizer alguma coisa. Mas as pessoas Sim, dão risada. Imagina, não é nada disso. Não, é sim, imagina se não. São é provas, né? sim. São provas de que o ser humano não respeita a natureza, todo ser vivo. As plantas, os lagos, os rios, os mares, as ruas, uns aos outros, né? É muita falta de respeito. Com certeza. A gente está vivendo Com muito certeza. grande e é o momento de refletir, parar para pensar, né? E tirar os olhos do próprio umbigo, olhar para frente, olhar para os lados e tirar uma boa lição desse momento. Nós estamos tendo bastante tempo Com para certeza. refletir, né? Muito. Muito tempo para Hum. refletir e ver o que está acontecendo ao nosso lado. Então, só de ver a natureza se refazer, olha que maravilha! Eu ouvi uma Nossa, é. história, agora há pouco, que, comparado com o ano passado, as ruas estão 55% mais limpas. É lógico, as pessoas estão Uhum. saindo de casa, né? Não estão atirando garrafinha d'água pela janela do carro, por exemplo. É. Então, é óbvio, né? É óbvio. Uhum. E a coleta de Com reciclável certeza. aumentou. Não, tá todo mundo em casa. É, É, eu, eu particularmente acredito que nós somos privilegiados de estarmos vivendo essa transição, né? Essa regeneração é, do planeta Terra. E eu acredito que sim, vai ter um antes e um depois, que não vai ser para todos, porque a gente vê muita gente ainda preocupada com um montão de coisa, sendo que existe só um caminho. E esse caminho é interior, é para dentro. é. E a gente está tendo tempo, né, Silvia? Muito tempo para pensar. Você conhece aqui onde a gente mora, então é muito natureza. Eu moro pertinho de Milão, mas eu moro numa zona praticamente rural, né? Em Torpedo, o lugar dos pêssegos famosos, né, no mundo inteiro. Uhum. Então, você não tem ideia nesse meu jardim quantos pássaros assim que eu não novos, eu sinto um cantar diferente de pássaros que não cantavam no meu jardim. Então eu fico assim encantada e eu espero de todo o coração que realmente mude para melhor. Eu tive várias fases, né? Aquela do choque, como todo mundo, depois aquela da revolta. Puxa vida, a gente trabalha um ano para um evento desse, tudo É, organizado, hotéis reservados, as pessoas com hotéis, com passagens, muda, assim, né? se organizando. Uhum. De repente, tudo para, É, tudo para, né? de uma hora para outra. Tudo parou. De repente. Tudo. E como a gente começou primeiro aqui, a gente está na fase 2. Então, a gente está voltando à abertura das atividades. Como nós estamos em plena primavera, então agora estão abrindo as serras, as floriculturas, os consórcios que vendem sementes, terra, flores, enfim, o que é necessário para embelezar ainda mais esse país lindo que é a Itália, né? Mas olha, é isso. Sigamos confiantes, porque, como você disse, Deus está nos dizendo algo. Tá, sim. Que sejamos capazes É, de captar. de escutá-lo, né? E voltando à tua carreira, Silvia, é, quem foi a pessoa que realmente te incentivou no momento que você, a parte, a freira, enfim, toda essa situação que você narrou antes, mas uma pessoa próxima a você que olhou e falou, Silvia, vai fundo. Quem foi a pessoa a primeira pessoa que te incentivou a se dedicar à literatura? Foi meu marido. Meu marido é Que o bom. marido do meu segundo filho. Eu tenho 3 filhos. O Zé Roberto Júnior, o José Cláudio e a Andréa Silvia. Uhum, Foi o Zé Cláudio que estava mais perto sim. de mim, nós começamos a trabalhar juntos. E depois nós tínhamos uma casa ao lado da onde a gente morava, cada um tinha seu escritório. Ele começou o escritório dele numa salinha, eu, a editora, a oficina de livro na outra salinha. Ele é formado em economia e direito. Então, tinha
também o escritório de advocacia nessa mesma casa, numa outra salinha. E lá Sim. começamos. Depois ele cresceu bastante, com a graça de Deus, cresceu bastante. O escritório de advocacia cresceu bastante. Ele agora está fazendo um curso legal. Vou até comentar, me dar uma licença. Chama-se LIT. Procurem aí, gente. Vale a pena. São vários cursos maravilhosos e gratuitos. Atualmente está tudo gratuito. Ai, que bacana, que bacana. Vamos compartilhar o link, né, depois. Todo mundo. Muito bom. A distância muito bom. Bem bacana. Foi ele que é bastante criativo e ele me deu maior força também. Então, que bom, que maravilha. Começou com uma atividade, depois a coisa, quando engatilhou, né? Foram os que mais ganharam. Que bacana, que bacana. É muito bom quando nós temos alguém próximo, realmente próximo de nós, que incentiva, que acredita no nosso talento. Eu acho que esse incentivo é fundamental, né? É uma marcha a mais. Então, vamos responder a Mara Parrella, da Holanda, que está assistindo esse nosso encontro, e ela nos pergunta sobre a inspiração, se nesse tempo de isolamento a inspiração fugiu, escapou. Não. Bom, no meu caso, não. Não, muito pelo contrário. Eu estou escrevendo um romance, gente. Chama-se Alice. Estou escrevendo um romance e estou fazendo também um diário. Então, algumas pessoas foram convidadas a escrever nesse diário. Chama-se Confinado. E está divertido, porque cada um tem um ponto de vista. Tem uns que levam muito para brincadeira, outros já fazem poemas, outros já que lidam com doentes, já é uma situação mais dramática, então está bastante diversificado. E aí também eu estou fazendo tudo aquilo que eu não conseguia fazer antes. Sabe essa coleção inteira de cremes e máscaras que a gente compra na emoção e não usa? Estou usando tudo. Estou usando. Que bom. Todos os potes. Estou cuidando das E isso serve para responder, desculpa, isso serve para responder a pergunta que a Lígia está te fazendo aqui, né, nos comentários. Que ela está falando que você é linda, que você não envelhece nunca, para você contar o segredo para a gente. Você tem em casa e não usa, não dá tempo. É verdade. E outra terapia maravilhosa é cuidar de plantas. Eu amo cuidar das plantas. Mas a falta de tempo é grande, né? Porque eu sou casada, meu marido é semi-aposentado. Então, ele trabalha até quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, ele está livre. Então, já imaginou, eu tenho que decidir. E não é fácil, não é fácil. Gostamos de viajar, a gente vai pra praia todo final de semana. Isso na vida normal, né? Então fica complicado. Mas eu estou aproveitando para fazer tudo aquilo que eu não conseguia ter o prazer de fazer. Então, tá uma delícia. Até curtindo minha casa, que você conhece. Sim, maravilhosa. Olha, a gente tá com a Beth dos Estados Unidos aqui na live, e ela tá dizendo que no caso dela a inspiração também deu uma escapada, que ela está escrevendo poesia, né? A Mara da Holanda diz que no caso dela não, que ela está travada, né? Então, eu não, hoje mesmo eu escrevi, né? Inclusive escrevi para a Lígia, né, uma imagem assim muito interessante e acabou saindo um poema lindo, maravilhoso. Então eu me sinto bastante inspirada, talvez porque tem esse jardim aqui, né? Nossa, eu tenho uma rosa, como se chama essas rosas rampicantes em português? Que sobe. Isso, é. Eu tenho uma rosa dessas trepadeiras, né? É Rosa Cor-de-Rosa, que ela, inclusive, o título de um livro, né, que é Rosa Amor, e foi inspirada nessa planta, que a primeira rosa foi enorme, era maior do que o meu rosto, era uma coisa assim, com vontade de comer a rosa, né? Então, acabou saindo um livro tal.
ela cresceu tanto, ela alcançou a janela do meu quarto, que dá para o quintal, meu quarto de hóspedes. Gente, ela tem uns 5 metros. Olha! Então, uma coisa assim impressionante, tá com uma raiz que é assim enorme. Então, gente, como é lindo, né? É, E daí eu fico pensando, quando eu olho as rosas, quando eu olho as flores, né? E aí eu volto, né? Eu sou catapultada acima mandala, porque tudo é uma mandala, né? Olha como é um símbolo universal. Uma rosa tem um centro, aham, então é uma mandala. E isso me remete também ao curso, o livro da sua vida, que a metodologia é mandala, e a gente volta a esse centro, né? é. Tudo parte de um centro da tua consciência, do teu eu. Então, essa pandemia é justamente para a gente parar e olhar lá naquele miolinho, naquele ponto, no ponto primordial, no ponto onde começa todas as coisas, na nossa mandala. Enfim, eu me empolgo, eu acabo Mas é falando do meu trabalho, esses cursos do são meu trabalho, maravilhosos, são fantásticos. esse, Quem não fez, precisa esse, fazer, viu? Quem não fez, precisa fazer. É maravilhoso. se Deus quiser, eu vou para o Brasil, nós vamos fazer os eventos aí no Brasil da antologia Universo, da antologia Um Giardino em Parole, Tá. que eu gostaria que você Ó, nos falasse um pouquinho. português, né? Isso. As Essa, pessoas foram convidadas a participar na versão italiana. Quer dizer, será bilíngue, né? E até, acho que se alguém ainda quiser se candidatar a escrever um capítulo para esse livro, dá tempo, Sônia? Fazer a tradução? dá, Tá? dá. Sim, Tá, sim, eu dá. convite. Dá porque nós temos um pouquinho mais de tempo, o livro, como você sabe, ele está praticamente pronto, É, mas a gente tem esse tempo porque as gráficas na Itália, Silvia, estão paradas e eu acredito que elas não vão abrir logo. Elas vão abrir lá para julho, por aí. aqui também. Junho, julho. Isso, exatamente. Ah, Mas esse livro, Um Jardim em Palavras, está muito bonito. E eu acredito que em italiano, então, fica muito mais bonito. Quem quiser participar um com o jardim. capítulo, entre em contato comigo na oficinaeditora.com.br. Tem lá o nosso endereço, nosso telefone. Certo. E, Ou e a Sônia também. duas coisas, né? Ou Aham. você. Eu vou deixar depois o contato, eu vou escrever aqui, é contato Arroba arroba oficina editora. Oficina de oficinadolivro.com.br. contato, arroba oficina editora. Deixa eu ver se eu consigo aqui escrever aqui, ó. Peraí. Contato. Ah, Ok, vamos lá. Eu vou demorar um pouquinho para escrever. Enquanto isso, enquanto eu estou escrevendo aqui, é, eu pensei em duas coisas, né? Você tem muitos livros que, talvez pela tua formação, né, em teologia, que sobre a religião, sobre Deus, né? Então, os teus livros, né, que são tantíssimos, aqueles sobre os rosários, muitos deles eu participei, inclusive Cartas para Francisco. Eu vejo que tem duas coisas que frequentemente é, fazem parte das tuas coletâneas, das tuas antologias. Deus uhum, e a religião e as flores, né? sim. Então, sempre as flores estão muito presentes também na tua escrita, no teu trabalho, nas antologias que você organiza, e Exatamente. eu entendo. Exatamente. Para você estar conectado com Deus, tem que conviver com a natureza. E a natureza Aham, te leva a Deus. É um círculo. É um círculo. certo, Não tem certo. jeito. Aham. Olha, alguém escreveu o contato aqui, o contato da oficina do livro, e que eu ainda, né, eu parei para falar e não, e não falei. E a Mara também tá perguntando por que as flores, né? Eu não sei se você vai adiantar um pouquinho de Clarice, mas
E as primaveras, o ipê amarelo, sempre tão presente na tua escrita. Fala alguma coisa sobre flores que a Mara gostaria de ouvir, se você desejar. Então, Mara, a história começa num jardim, lógico, num jardim, e eu me sento debaixo de uma grande primavera. Eu sempre tive uma primavera na minha casa, porque é em homenagem à avó, a minha avó materna, que eu não conheci, mas pela qual eu tenho muita afinidade. É impressionante. Ela faleceu aos 36 anos. Minha mãe estava com 17. E eu tenho muita afinidade com essa avó que eu não conheci. Com os outros três, eu convivi. Mas com ela é uma coisa muito forte, é interessante isso, sabe? Uh, nós somos muito parecidas. Ela fazia muita festa e ela mesma preparava os arranjos, coisa que eu sempre fiz. E há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, não, a minha mãe revelou que ela usava muito papel crepom. E eu, nas festas dos meus filhos, eu usava muito papel crepom também. Mas eu não sabia disso, que ela usava. Então, são afinidades incríveis. E quando ela era pequenininha, eu olhava o retrato dela e eu tinha certeza que ela cuidava de mim. É uma coisa assim, eu lembro que eu era tão pequena que a mesa da sala de jantar dava aqui em mim, eu não conseguia enxergar, eu devia ter menos de 4 anos. E usava a foto da pessoa na parede, né? Naquela época. E eu tinha certeza que ela cuidava de mim. Aí houve uma empatia. E a minha mãe já não é assim. Minha mãe já não gostava muito de grandes festas. Ela fazia festas pequenas. Mas já não tinha assim esse dom. Ela cozinhava aquele espetáculo. Uma coisa assim, dela. Mas essa paciência de fazer assim, do dia para a noite festa para 60, 80 pessoas, não. Ela tinha que se preparar antes. Eu se falar, vamos fazer uma festa? Vamos lá, vamos embora. É para já. Estou pronta. Estou sempre pronta para uma festa. E cada uma eu faço diferente. Os arranjos são diferentes, a mesa é diferente. E adoro fazer festa. Eu me lembro da primeira vez que eu fui na tua casa, na Casa Álvaro, né? E que tinha uma mesa cheia de pétalas de rosas. Isso. Eu fiquei encantada com os livros. Eu fiquei encantada. Logo na entrada, né? Era lançamento de um livro. Agora não lembro qual deles. Não lembro. Também não lembro. Foi uma antologia. Não lembro em que ano. Não lembro. Era 8 de março. 8 de março, mas não tenho certeza. Bom, enfim, provavelmente temos fotos, né? E eu vou te fazer uma outra pergunta, seguindo mais ou menos aqui a cronologia da nossa entrevista, né, de 2013. Na sua opinião, Silvia, qual é o maior obstáculo que encontra o escritor brasileiro para ingressar no universo literário? E como você divulga o seu trabalho? E como é possível adquirir os seus livros? Bom, a gente já passou o endereço e-mail aqui, mas então, o que você pensa sobre isso? Bom, as pessoas, em primeiro lugar, elas gostam muito de escrever. Escreve, acumula e não tem esse insight de publicar. Precisa que alguém a incentive. Tire seus textos da gaveta, aspas, né? Tira lá do arquivo do computador e publique. Existe sempre uma chance. Aí depende de cada um. Ou participando de uma antologia ou escrevendo seu próprio livro, solo. Nós temos suporte, nós duas fazemos esse suporte também, né? Já fizemos várias vezes o livro de sua vida lá na Álvaro, na Casa Álvaro, né? E eu acho que o obstáculo é a falta de informação mesmo. Todos podem escrever. Todos podem escrever. Não existe essa coisa, eu sei falar, mas não sei escrever. Não. Começando vai. É só criar o hábito de escrever um pouquinho por dia,
registrar um momento que foi importante, porque aí a emoção vai aflorar boas ideias. Nada como estar sentindo para você poder colocar no papel, aspas, né? Aqui, um poema, um conto, enfim. Uhum. E, Uhum. Olha, uhum. pois não? Uhum. Não, é que eu queria comentar as perguntas, né? Então, o pessoal está fazendo algumas perguntas, está escrevendo, e a gente está com a Vera Salbego também, com a Flávia do Rio, com a Beth dos Estados Unidos, com a Lígia, com a Val Pires ali do Pimenta Romã. Então, tem um pessoal bem bacana nesse encontro, e muito obrigada por vocês estarem aqui. E a Lígia comenta que como são importantes as avós, as nossas raízes, né? Com certeza. Que Muito, muito importante. muito... É demais de importante, principalmente agora, né? No mundo que a gente está vivendo, que é mais aberto, onde as Uhum, crianças opinam, elas colocam suas opiniões, elas falam das suas vontades, seus desejos. Quando eu era pequena não era assim, não. A gente não podia falar muito, não, só obedecer, né? Mas agora, o negócio era diferente. Mas graças a Deus o tempo mudou, os tempos mudaram. Eu tive a uhum, oportunidade de fazer uma dinâmica com crianças e as minhas duas netas mais velhas participaram. Na época, a Ana Carolina estava com 7 anos e a Isabela estava com 9. Um pouquinho uhum, antes disso, desse curso, que foi em janeiro, na época de férias, e outras menininhas participaram também, de 7 a 10 anos. Um pouco antes disso, 6 uhum, meses antes disso, as duas publicaram um livro que nós escrevemos de brincadeira durante as férias. Que a gente vai para a praia e brinca de escrever. Elas tinham 6 anos, uhum, 8 anos. Nós escrevemos um uhum, livro e elas ilustraram, tudo bonitinho. Aí nós tivemos chance uhum, de ir para a Bienal do Livro. E eu falei, vamos terminar rápido o nosso livro, porque vocês vão para a Bienal. Nós estávamos em julho, a Bienal era em agosto. Olha a correria. Faltava o desfecho do livro. Elas encerraram o livro, foi feito, elas foram para a Bienal, autografaram, aí elas se cansavam, se varavam, iam comer um hot dog, voltavam, continuavam autógrafos, porque foi a todas as amigas foram, né? Óbvio. Aí saindo da uhum. Bienal, a menor, a Ana Carolina, falou: vovó, eu gostei muito da minha sessão de autógrafos. Estou pensando em publicar um outro livro. Eu falei: qual seria o livro? As minhas memórias. Eu tive que parar para não, né, levar uma menininha de 5 anos querendo escrever o livro das memórias dela. Aí o meu marido perguntou: e eu estou nas suas memórias? O avô Uhum, ela, claro que está, vovô. Aí que eu falei, então vamos fazer uma dinâmica. E reuni umas outras meninas também, que as avós uhum, queriam que elas escrevessem, umas mais velhas, porque estavam deixando a infância, começando a entrar na adolescência. Então, a avó queria que uhum, a neta escrevesse, mas ela não sabia como ensinar uhum. a neta a escrever. Sempre as avós no meio, né? E foi muito Certo. interessante. O que eu achei fantástico é a ética entre elas. Uma opinava no livro da outra, enriquecia com ideias e opiniões, sem copiar. Então, olha, eu não vou fazer tal coisa, mas se você quiser, o que você acha? Então, elas são de uma ética fantástica. Eu fiquei boba, boba. Uhum. Muito esperta. Ética que muitas vezes faltam nos adultos, né? Ah, é mais Parentes. da ética, falta, falta. Infelizmente, É, falta. E é, é mas, fantástico essa convivência gostosinha. Né? Vó é tudo. é, eu, Tenho é 9 muito, netos, muito né? bom. Eu vou abrir um e-mail Uhum. agora. Vó dos 9. Vó Yahoo. Vó dos 9 é uma É muito importante, é muito importante
que as avós, os avós, os tios, as tias, né? Eu adoro ser tia, né? Você, a Vera Mello, que tá aí, conhecem a nossa fadinha, a fada Greta, e eu acredito que o incentivo muda tudo quando as crianças têm um incentivo em casa, o incentivo da leitura e, consequentemente, da escrita, porque é fundamental para que nós possamos escrever, que a gente seja leitores, né? Sim, não. E ter esse incentivo em casa é maravilhoso. É. E o futuro da humanidade está nas crianças, né? Às vezes eu fico, eu fico assim pensando, né? Eu tenho uma nora Hum. que é formada em, como se diz em português? Não me lembro, como que é uma formação dela a formação dela é com crianças, né? Para que eu lembrar o nome eu falo. Seria pedagogia infantil, praticamente, né? É alguma coisa assim parecida. E ela faz yoga, ela é mestre de yoga, ela está terminando uma formação. Inclusive a Flávia que está nos escutando, ela sabe muito bem que é uma máfia essa formação. Para você se tornar uma maestra de yoga, né? Você tem que fazer um tirocínio muito grande, são muitas horas. Enfim, a minha nora, como vocês sabem, ela mora no Vale da Osta e ela fala muito bem francês, porque ali eles estudam as duas línguas, o italiano e o francês. Então, ela faz em Paris essa formação já há alguns anos. E ali onde ela mora, ela começou a introduzir a yoga nas crianças. Ah, Gente, como eu sonho com um mundo onde as crianças aprendam a respirar, né? A Lígia Brás, que trabalha tanto com a questão da respiração, né? Às vezes, quando eu estou muito agitado, meu filho fala, mãe, não esquece de respirar, tá? Então, gente, tá nas crianças o incentivo da leitura, da respiração, dos jogos comuns, e que bacana que você faz isso com os teus netos. Bom, não poderia ser diferente, uma avó editora, né, Silvia? tem que usar, né? Mas os meus filhos leem É, muito. Os meus filhos leem bastante, então também esse incentivo é parte da casa deles, né? É da uhum, família mesmo. Meu marido também lê muito. Então, nós sempre estamos né? com um livro na mão. Sempre. Sempre. Que maravilha, isso é muito bom. Bom, agora nós temos ainda 20 minutos de live e, e eu pensei em fazer aquela sessão rapidinha das perguntas, né, bate e volta, que nós fizemos nessa entrevista, que ela está aqui na minha frente, e é até gostoso porque a gente faz um paralelo, né? O que você respondeu em 2013 e o que você responde agora. É, Então, o que você acha? Você topa a gente fazer essas rapidinhas? top, top. Então, vamos lá. E depois disso, se você tiver vontade de escrever, de ler alguma poesia, deixar alguma mensagem, narrar alguma coisa, eu vou deixar os últimos 10 minutos com você a palavra para você nos deixar uma mensagem, aquela que sair do teu coração, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Uma saudade. Do tempo que eu tocava violão junto com os meus filhos. A família toda tocava um instrumento, formávamos uma banda e a nossa casa era muito, muito aconchegante. E o final de semana rolava solto, a sala virava um estúdio, com direito a tripé, a microfones, a caixas de som. E a gente tocava durante horas e horas e horas e horas, a gente esquecia até de comer. E o meu marido passava e sorria. Quando ele fazia assim, a gente falava, gente, desandou, vamos começar de novo. E ele Que legal. e até uma ocasião, nós estávamos fazendo uma apresentação e perguntaram para ele, você toca qual instrumento? Ele falou, eu toco notas financeiras para pagar essa turma toda, curso para essa... Ele não consegue, Ele sempre muito ele não simpático. consegue nem bater caixinha de fósforo, é um acidente. Eu falo, Uhum. essa é uma Ok, saudade imensa que eu tenho. Quem sabe eu retomo agora ok. com os netos, né?
É, com certeza. Eu não toco nada. Ah, eu tô Eu ensinando realmente. para eles. Il Cocodrilo. Sabe a música, Il Cocodrilo? É o máximo. Sim, Tô sim, ensinando sim. eles. Que legal. É, próxima pergunta. Um sonho. Um sonho, um sonho. Nossa, são tantos sonhos, meu Deus do céu. Um sonho. Acho que o maior sonho que eu tenho é que é ver os meus filhos, meus netos, mais introspectivos na religião, na fé, sabe? Isso é um grande sonho que eu tenho, porque o mundo está muito disperso e você sabe que o profeta nunca faz sucesso na sua própria casa, né? Ah, e o grande sonho que eu tenho é de vê-los numa postura mais ouvinte, que eles ouçam mais o que Deus tem a dizer para eles antes de tomar qualquer atitude. É uma coisa que eu costumo fazer. Refletir, meditar, orar, antes de tomar alguma atitude ou alguma ação. Acho Sim, maravilhoso. é algo que eu tentei passar para os meus filhos, mas que com o tempo se perde, faz parte do mundo. Uhum, Nós vivemos uma cidade muito, São Paulo é muito agitada, tudo é muito corrido, e uhum, essa parte religiosa acaba se perdendo também. Então, se eles se voltassem para Deus, eu vejo uhum, na igreja que eu frequento muitas famílias completas e a que eram crianças hoje estão adultos já, jovens, sempre as mesmas que, famílias. Eu vejo uhum, crescendo uhum, e eu não uhum, tenho essa oportunidade nunca, não. uhum. Linda resposta, e que os anjos digam amém. Amém, amém. Um lugar, um lugar. Um lugar, qualquer lugar da Itália. Qualquer lugar da Itália é lindo, é maravilhoso. Lá, quando eu estou aí, Sônia, é algo tão forte, é, é raiz. Eu me sinto segura, eu me sinto em casa. É Uhum, uma sensação tão especial, tão no core, sabe? Bate fundo. É muito, muito, muito especial. E uhum, Milão tem muito significado para mim. Milão, o uhum, tempo que eu fiquei em uhum, Milão, isso está no livro Clarice. Eu uhum. fiquei uma semana sozinha em Milão antes da gente ir para Frankfurt. Você já tinha ido Sim, e preparar o evento em Frankfurt, e eu fui uhum. depois. Sim, Foi 2013. quando? 2014? Acho que foi 2013. 2013. Foi 2013. O Brasil era o país homenageado em Frankfurt naquele ano. Exatamente. Então foi em 2013. Eu fiquei uma semana sozinha em Milão. E foi um divisor de águas para mim. Essa semana eu joguei fora todos os capetas que eu tinha em mim, todas as mágoas, todos os rancores, todos os espinhos, todos os venenos. Eu fui jogando na sarjeta das ruas de Milão. Eu só não chutei lata porque lá não tem, né? É tudo limpo. Mas Me lembro muito bem dessa viagem. e foi assim, foi sofrido, foi muito sofrido. Doeu muito me livrar de tudo aquilo, mas a partir dali a minha vida tomou outro rumo completamente diferente. Foi Uhum. maravilhoso. Foi um período doloroso É. que eu precisei morrer para muitas Uhum. coisas para deixar que muitas outras novas ressurgissem, florescessem, as sementes germinando, né? A semente da Uhum. compreensão, do amor, Com do certeza. respeito, do Uhum. dar uma chance ao outro. Uhum. Foi fantástico. Eu nunca vou esquecer essa semana. É. Hoje eu vou. Eu me lembro perfeitamente. Nós fomos, fizemos um bate e volta na Suíça também. Me lembro, né, que a gente se perdeu Aquele de dia foi o carro. máximo. Enfim, Aquele dia foi o máximo. tem, tem momentos, tem momentos e tem situações em nossas vidas, né, de navegantes do planeta Terra,
em que a gente tem que fazer espaço, espaço, a gente tem que jogar fora, fazer espaço para o amor, jogar fora o que não serve, É. e mais do que nunca, com essa pandemia, com esse isolamento, eu acho que está caindo muitas fichas, né? Eu, há alguns anos, estudo, me dedico aos estudos da física quântica, e é um conceito que eu gosto muito, né? Aham. Que a gente tem que vigiar os pensamentos, a gente tem que limpar, limpar, a gente tem que deletar. Porque, na verdade, é como um computador. Se você não pega aqueles arquivos que não servem, que você não usa, e que você joga fora, o teu hard disk vai ficar lotado, enfim, você não vai ter mais espaço no teu computador. Então, para renascer, para novas coisas, a gente tem que a gente tem que fazer espaço, jogar fora. Não é fácil, não é fácil não. Não. A Beth está comentando aqui que é o Peter, a Beth dos Estados Unidos e você, que eu não me lembro, não sei se ela está falando da Silvia ou de mim, que nós subimos a catedral debaixo da chuva. Eu não me lembro se isso aconteceu em Veneza, porque lembra daquela chuva? Foi inusitada a nossa viagem em Veneza, né? Então, de uma Choveu. chuva que a Beth estava ela e o marido, É, de repente é com você. e É, nós ela estava atravessamos com o marido. aquele espaço em frente, aquela praça, em frente à Praça São Marcos. Praça São Marcos, nós atravessamos, mas estava tão alagado que eu tive que jogar o sapato fora. Não, não, tinha as passarelas. Você lembra que a gente usava aquelas botas de plástico, aqueles. Milão. Choveu muito em Milão. Agora, lá em Veneza foi hilário, porque teve o baile de gala. E eu com aquelas botas, né, que a gente comprava no jornaleiro lá em Veneza, dando na lá, com a roupa de gala numa sacola de plástico. Aí eu fui pro hotel e falei pro meu marido, fica na porta porque você tem que puxar o zíper, né? E aí eu vi de gata-botão. Foi em Milão. Eu virei a princesa. Foi em Milão. Foi em Milão. Foi em Milão? Não, foi. Com a Beth. E foi com você, Silvia. A Beth está dizendo que foi com você na igreja, não sei qual igreja. É que são tantas viagens, né? A gente já visitou tantas regiões da Itália e a gente está teimando para ir para a Ligúria com o grupo, né? Porque a Ligúria vai ser uma viagem fantástica também. Vamos ter muita história para contar. Maravilhosa. E a Lígia está dizendo aqui, na questão sempre de fazer espaço, que também é importante desinstalar programas que a gente não usa mais. Então, a Lígia Brás também é uma estudiosa de física quântica, e isso é muito bacana, porque o conceito é esse, né? Na minha escrita, vocês sabem, eu sempre tenho esse conceito, né? Desde que eu comecei a escrever. Eu me lembro que eu li o livro do Joseph Murphy com 16 anos, né? Isso mudou a minha vida. Então, como é importante a leitura na vida da gente, e mais do que nunca, eu sei que é uma coisa pessoal, não é para todos, mas para minha pessoa, para o meu eu, a física quântica, ela dá muitas respostas, sabe? Muitas respostas e me ensina e me ajuda a vigiar meus pensamentos, sabe? A criar na minha mente o meu eu perfeito, porque todos nós somos destinados à abundância, prosperidade, à paz. A gente nasceu para ser feliz, né? E eu quero ser feliz e eu amo ser feliz com vocês e eu agradeço, porque acima só existe porque vocês fazem parte desse projeto que mora aqui, né? Obrigada, Beth, obrigada, Silvia, obrigada, Vera Mello, Vera Salbego, enfim, Flávia, que esteve conosco em Veneza com a sua mãe e foi muito bacana. Então, quer dizer, a gente tem tanto momento, né? Isso é fazer história e vocês fazem parte dessa história, é a nossa história. E a Lígia acabou de escrever aqui, só mais uma metáfora, podemos falar exorcizar os demônios. E você acabou de falar isso, Silvia, que você jogou eles tudo fora nas ruas de Milão naquela semana, né? Foi incrível. Aquela semana foi fantástica.
Aham. Vamos lá, vamos dar continuidade, porque a gente tem 7 minutos. Vamos ter que fazer bate e volta mesmo agora. Uma música. Ah, The Way We Look Tonight, da Carla Simon, que eu adoro. Meu Deus, fugiu o nome da música. Fugiu o nome da música. Mas The Way We Look Ok, Tonight eu amo. ok. Uma tristeza. A perda de uma amiga enorme, uma amiga do coração, uma amiga irmã, há mais de 20 anos atrás. Era a minha parceira de violão. Com a morte dela, o meu violão se calou. É alguma coisa que tem que ir lá, dar uma limpada, dar uma, né? Porque tem dores que é difícil a gente deletar. A gente tem que fazer espaço para as flores. Sim. Um barulho. Barulho? Eu não digo nem barulho. É o som do mar. Oh, coisa boa. A mesma resposta de 2013. Um cheiro, um cheiro. Cheiro das flores, das rosas. Não tem igual. Hoje eu fiz um vídeo. Hoje eu fiz um videozinho com as minhas rosas na janela. Fiquei muito feliz. Ano passado, em 2013, o cheiro que você elegeu era do mar. Do mar. Outra pergunta. Segue outra pergunta. Doce ou salgado? Às vezes é melhor doce, mas muitas vezes o salgadinho pega bem, né? Uhum. Um pouco de cada. Uhum. Destino ou casualidade? Destino. Quente ou frio? Quentinho é melhor. Um livro. Um livro que eu gostei muito é O Dono da Bola, A Menina da Montanha, pode ser mais? A Menina da Montanha é maravilhoso, gente. Sale Vermelho. O Dono da Bola é muito bacana, já falei. Uhum. Vamos ficar por aí. Tá bom. Comida preferida? É porque a gente tem 5 minutinhos. Comida preferida. Lasanha, sem dúvida. Não tem dúvida. A melhor comida do mundo. Legal, legal. Uhum. Um filme. Um filme, Cartas para Julieta. Sim, Maravilhoso. eu vi esse filme. Ah, Esqueci o nome do homem que elas buscavam. Esqueci, não me lembro o mais. final é fantástico. É tudo que uma mulher romântica sonha. É verdade. Uma homenagem, Silvia. Uma homenagem aqui agora. Para quem você faria uma homenagem? Dos meus netos, com certeza. A eles, toda a Uhum. minha reverência. Uhum. Momento inesquecível. Momento inesquecível? Ai, são tantos. Casamento dos meus filhos, em especial da minha filha. Três coisas fundamentais para ser feliz. Ter fé, esperança e muito amor. Uhum, quase. 2013 você escreveu fé, esperança e família. Olha, nós temos aqui Não entendi, desculpa. A família está inclusa no amor. Sim, com certeza. A Beth sugeriu que a gente, que a gente escreva um livro sobre as peripécias das nossas viagens, né? Que foram tantas, foram tantas. Vamos fazer, ó. Vou lançar uma antologia aí pra gente fazer isso. De repente a gente faz até bilíngue, né, Silvia? Vamos pensar nisso. Acontece de... E a Flávia tá dizendo, a Flávia e a Lígia Braz, elas tocam o mesmo instrumento, né? O ukulele, né? Que eu não, como eu falei, eu não toco nada, mas eu curto muito porque eu vejo sempre os vídeos da Lígia Braz, da Alemanha, e eu não sabia que a Flávia tocava também, e ela falou que amanhã, na entrevista dela, às 18 horas, sempre às 18 horas,
ela vai tocar um pouquinho pra gente. Que legal, que legal. Muito bom. E Silvia, com você a palavra. Antes disso, a gente tem 3 ou 4 minutos ainda. Não, acho que vai cair. Quero te agradecer. A palavra é gratidão. Tá? Com você a palavra. Amanhã às 18 horas. Essa entrevista falta 28 segundos. Com você a palavra. Vai ficar no Stories do Instagram. Em primeiro lugar, agradeço demais por essa oportunidade e especialmente pela nossa parceria, que ela dure para sempre e possamos fazer ainda milhões de outros projetos juntos.